Bom, pessoal, nós já estivemos aqui no aquário, mas é tanta coisa para mostrar para vocês que o Bastidores voltou para mostrar mais um pouquinho do mundo aquático. Eu já estou uniformizada de acordo com o ambiente e com os locais que nós vamos conhecer e desvendar aqui dentro. Então vem comigo que eu vou apresentar todos os bastidores do aquário para vocês. Bom, eu estou com o Rafael, ele é biólogo responsável pela área de manejo do aquário e, além disso, fazendo um trabalho impecável na parte de aquarismo. Vou tirar algumas dúvidas que eu tenho com relação aqui a essa área. Rafa, antes de mais nada, eu quero só te fazer uma pergunta que é a seguinte: qual é a importância do aquário de animais, de peixes, na vida das pessoas? Olha, acho que vou responder isso falando primeiro para mim. Então, na minha vida profissional, porque eu saí da graduação em biologia e entrei aqui no aquário, isso já faz 12 anos. Então, eu acho que acreditando no meu trabalho, no trabalho da empresa, a gente consegue trazer para o público tudo que aquilo que a gente sonha de melhoria no mundo, no meio ambiente. Então, o aquário ele tem esse papel de trazer sensibilização, de trazer informação para a gente zelar pelas espécies que a gente tem aqui, e não só aqui, mas nos ambientes que a gente deve proteger. Então, aquela criança que vem aqui, ela olha, ela fica encantada, ela sai com alguma coisa, ela aprende. Então, o Aquário de São Paulo, ele mantém animais com esse intuito de trazer essa informação. E tem um caso muito interessante, que eu tenho um estagiário que há 10 anos atrás ele veio como um visitante e hoje ele trabalha aqui com a gente. Então muda vidas, né? Não tem como não se apaixonar por esse lugar. E ainda mais aqui que você tem esse contato, né? Acho que a importância de mostrar o ambiente limpo dos animais também, né? Ah, sem dúvida, porque aí o público ele se depara com uma realidade que às vezes ele não encontra no ambiente natural, que é o caso do Rio Tietê, que a gente tem aqui um aquário que a gente representa, o Rio Tietê. Então a água é limpa, os peixes são saudáveis. Em contrapartida, o rio, quando ele passa aqui na cidade de São Paulo, ele está totalmente depreciado, não tem vida. Então, acho que a função básica de zoológicos e aquários é isso, é promover esse encantamento, né, através dos ambientes que a gente simula aqui, para que o público saia daqui com uma consciência melhorada, para melhorar o consumo exagerado, economia e, inclusive, preservação e cuidado dos animais, né? Ou seja, educa as pessoas, né? Educa com relação aos cuidados que elas têm que ter com os animais. E falando em cuidados, eu quero entender como que funciona na parte do aquarismo aqui, a parte de limpeza dos aquários, como é feito, e também a alimentação deles. Bom, a nossa rotina ela é diária, 365 dias no ano, e a gente tem que cuidar da água desses animais, né? Porque boa parte dos organismos que nós temos aqui são aquáticos. Temos répteis e anfíbios também, que dependem um pouco menos da água, mas os peixes dependem 100%. Então a gente tem o controle dessa água através de medições de parâmetros físico-químicos. A gente tem sistemas de filtragem adaptados para cada realidade. E o preparo de alimentação também, a dieta específica para animais carnívoros, animais onívoros, e isso oferecido 2, 3 vezes por dia ao longo da semana. Então essa é a nossa rotina aqui dentro. E eles são separados pelas espécies que convivem entre elas, obviamente, porque senão não daria para colocar. E aí uma curiosidade, assim, minha mesmo, se um animal fica doente no aquário, se acontece alguma coisa, como que vocês procedem a partir desse momento? Como é que vocês identificam e como vocês procedem? Então, através de observações diárias. Então a gente faz rondas, checklist, observando todos os animais. A gente pode notar algum animal um pouco mais magro ou mesmo machucado. Então aí a gente já separa esse animal para levar para a quarentena, para um tratamento junto com o departamento veterinário. Um animal que não esteja consumindo o alimento adequadamente, aí a gente adapta a dieta.
a gente retira esse animal da exposição se for necessário, ou em alguns tanques que a gente tem estrutura para mantê-los isolados para um maior cuidado, a gente faz isso também. Para poder ver como que eles estão reagindo. E aí nós estamos aqui num lugar que, gente, que lindo, eu tô vendo os peixinhos passarem demais. Que tem uma raia que ela acabou de ser mamãe, é isso? Isso. Na verdade, desde o ano passado, a gente está num processo de reprodução dessas raias. Então, nasceram vários filhotes ao longo desse tempo. Uma delas foi mãe recente, faz 2 semanas. A gente retira os filhotes do tanque porque eles são muito pequenos e ficam vulneráveis. Por mais que eles se enterrem, as raias vivem no fundo, a gente acaba separando para poder pesar esses animais, medir e fazer a dieta específica do filhote. E a raia mãe, quantos filhotinhos ela teve? Então essa última que teve o nosso nascimento foram 4 filhotes, mas a gente já teve uma fêmea que deu à luz a 12 filhotinhos. Ela era bem grande, né? Então conseguiu reproduzir aí 12 filhotes. Cara, mas é filhote pra caramba. Eu não sabia que uma raia podia ter 4 filhotes. É muita, mesmo assim, 4. É muita coisa. É enorme. A barriga dela deve ficar enorme. Fica bastante dilatado, inclusive dá pra gente até ver um certo movimento dos filhotes dentro dela quando tá pra nascer. É bem interessante. E aí, quando ela vai ter os filhotes, ela se isola no aquário? Ela vai pra algum canto? Como é que vocês identificam? De repente, vocês chegam aqui um dia, já nasceu tudo. Exatamente. Ou a gente chega no dia seguinte e se depara com os filhotes já no tanque, ou durante o dia algum visitante ou algum educador ambiental que porventura fique aqui, ele acaba identificando e nos avisa e a gente mergulha para retirar esses filhotes e ter um cuidado fora desse tanque. A gente monta uma estrutura específica para os filhotes. Bom, falamos então um pouquinho de alimentação, falamos aqui das nossas raias lindas, que eu vou querer ver os filhotes. Mas eu também quero ver muito o manejo da parte de alimentação, como que é, quero saber se eu posso participar para ajudá-los a escolher aqui a alimentação. E, além disso, queria saber com relação à limpeza, se a gente pode mostrar alguma coisinha aqui. Sim, claro que sim. Você já está pronta, a gente pode ir lá na cozinha e preparar alguma coisa para os animais. Então, pessoal, vamos embora ver como que esses peixes se alimentam. Eu já tô a caráter, vamos embora.
gente viu um pouquinho aqui de como acontece a alimentação dos tubarões, né? E eu fiquei com várias dúvidas com relação a esse recinto que eu tô apaixonada. Uma assim, quantas espécies e quantos tubarões vocês têm aqui dentro? E essa alimentação ela é feita por profissionais, isso dá pra ver. Agora, quantas vezes por semana? Como que é o dia a dia, assim, daqui? Bom, aqui nesse tanque que tem 1 milhão de litros, é o maior tanque de água salgada que a gente tem aqui no Aquário de São Paulo, a gente tem 4 espécies de tubarão. A gente tem 8 tubarões lixa, 1 tubarão mangona, 3 tubarões bambu e uma galha branca. E para fazer a manutenção desse tanque, a gente, em equipe, a gente se disponibiliza para fazer a sifonagem, que é a aspiração do fundo para remoção de sujeira como escama, resto de alimento, fezes. Além disso, tem um sistema de filtragem que fica operando 24 horas por dia. E depois das alimentações, a água ela fica um pouco turva mesmo, porque os peixes eles mastigam, gospem alguns pedaços. E aí a gente faz a sifonagem, o devido recolhimento dessa sujeira para que a água sempre esteja perfeita para os animais. Essa sifonagem que fala, né? É a retirada desses dejetos do aquário. E além disso, você faz uma troca de água do aquário também ou não? Você tá falando 1 milhão de litros, é coisa pra caramba, né? Não, é bastante água. A gente faz sim uma troca, né? Uma alíquota, uma parcela dessa água ela é substituída, cerca de 10%, um pouco menos. Na verdade, acaba sendo 4% a 5%, que equivale aí a 40 mil litros de água. E tem um lado legal, que a água que a gente retira, essa água salgada que a gente retira, a gente tem a condição de usar em outros tanques ainda. O tanque dos pinguins e das focas. Aí vocês transferem, então, vocês passam a água para uma limpeza e transferem para esses outros ambientes, é isso? Isso, ela é filtrada e aí ela é disponibilizada para esses outros tanques. Porque assim, a água que a gente retira, ela às vezes não está com uma condição ideal para os peixes, que vivem ali 100% dentro da água. Mas já para os pinguins e para as focas, que ainda frequentam a parte seca, não tem problema. Aquela água continua saudável para esses animais também. Então a gente consegue dar uma vida útil aí para essa água. Que bom. Agora eu vou voltar um pouquinho para alimentação, porque eu fiquei enlouquecida na hora que eu vi. Os mergulhadores, eles colocam o peixe bem na frente do nariz do tubarão, né, para ele comer. Isso é um ponto que eu vi com a mão que eles fazem isso. E aí, mas eu reparei que em um momento tem uma das espécies do tubarão que eles foram com uma espécie de um dardo, alguma coisa assim, com o peixe na ponta. Por quê? Então isso é legal, essa interação que existe, até para desmistificar algumas coisas em relação ao tubarão, né? Parte-se do pressuposto que todos os tubarões são perigosos, como o tubarão branco, como a mídia vendeu, né? Como a mídia apresentou. Mas na verdade, esses 2 tubarões que você citou, tanto o tubarão lixa que a gente alimenta com a mão, quanto o tubarão mangona, eles são dóceis, são tranquilos. Então, com a presença do mergulhador, eles conseguem ficar aqui dentro sem risco nenhum. Mas claro que o mergulhador ele vai estar devidamente equipado, com luva, com touca, com nadadeira, roupas longas, porque assim, no frenesi, os tubarões lixa podem sugar a mão, a panturrilha, então aí o mergulhador tem que estar preparado. No caso do mangona, como ele é um tubarão maior, ele tem os dentes mais afiados e para fora da boca, a gente utiliza um extensor, né, para a gente não utilizar a própria mão, para que a gente consiga oferecer o alimento sem risco. Cara, é muito interessante. E eu notei que eles começam a nadar em círculos, né? O mergulhador entra e eles começam a nadar em círculos para guardar o momento deles se alimentarem, né? Isso, a gente tem um horário mais ou menos estabelecido para que a alimentação seja feita. Ela varia assim ao longo da semana, mas assim, quando o mergulhador está se preparando e já entra com um pescado dentro do balde, os animais conseguem sentir o cheiro, então eles já vão ficando num frenesi da alimentação mesmo, já vão ficando a postos, e aí o mergulhador tem condição de oferecer a quantidade devida para cada peixe. Disso a necessidade do mergulho. Caso contrário, a gente conseguiria simplesmente só jogar o alimento, mas a gente tem essa necessidade de pontualmente saber quanto cada um está comendo, e facilita para a gente até oferecer medicamento e vitamina. Até porque vocês têm que controlar o peso deles, tem que controlar a saúde deles aqui dentro, né? Sem dúvida. E tem indivíduo que é maior, a gente tem uma fêmea que tem 2,40 metros e a gente tem um macho jovem que tem 1,60 m. Então a quantidade de alimento acaba sendo diferente. Rafa, muito obrigada por receber bastidores aqui no Aquário. Eu já amava o Aquário de São Paulo. Eu tô mais enlouquecida até depois de ver a cena
dos mergulhadores agradando esses tubarões. Eu que estava com um pouco de receio, eu me coloco à disposição até para entrar no tanque e agradar eles também, porque eu perdi o medo total e absoluto. Quero agradecer do fundo do coração a recepção de vocês aqui. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que é feito com muito amor e muita dedicação de toda a equipe. Ana, a gente que agradece a visita e poder passar um pouco do trabalho do Aquário de São Paulo para você e para os telespectadores do canal, né? Então, acho que a gente está de portas abertas para esse tipo de reportagem.